Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje vamos falar sobre um assunto um pouco diferente, mas que vocês vão conseguir conectar os pontos e ver como que isso se encaixa em toda essa argumentação e toda essa conversa de geopolítica que nós estamos tendo nos últimos meses. Hoje eu vou falar sobre algumas cidades não muito óbvias, que são pontos centrais de influência e disputa entre as grandes potências do mundo, não disputa de ocupação, mas disputa na área de inteligência, na área de monitoramento, de tentar entender o que o outro está fazendo, ou seja, são cidades críticas onde as grandes potências, principalmente Estados Unidos, Rússia e China, se encontram e engajam nessa guerra secreta, nesse embate secreto entre eles, na busca por informação, inteligência e influência. Sabemos que no mundo existem muitas cidades que são os pontos focais de tomadas de decisão, de ações de inteligência, de disputas por influência entre vários países, e essas cidades elas são óbvias. Nós temos Nova York, nós temos Washington, Pequim, Moscou, Londres, Tóquio, Nova Delhi, entre várias outras. Existem também algumas cidades que podem ser menos óbvias para você que está acompanhando o programa, mas isso não as faz menos importantes nessas batalhas e nesses embates que eu mencionei. Hoje eu separei algumas para falar um pouquinho sobre a importância de cada uma delas. Então, separei aqui Reykjavik, a capital da Islândia, Viena, a capital da Áustria, Casablanca, que não é a capital de Marrocos, mas é a principal cidade, a capital é Rabat, Varsóvia, capital da Polônia, Bogotá, capital colombiana, e Lahore, uma cidade paquistanesa, que também não é a capital, mas é uma cidade muito importante no Paquistão, na fronteira com a Índia. Então vamos passar um pouquinho para cada uma dessas cidades para explicar por que elas são muito importantes no contexto geopolítico, no contexto de influência e no contexto de inteligência. Bom, primeiramente Reykjavik. Reykjavik é a capital da Islândia, país pequeno, não de tamanho, mas de população, 300 mil pessoas aproximadamente, a grande maioria mora na capital, mas Reykjavik ela tem uma importância muito grande que acabou atraindo a atenção de Estados Unidos, de Rússia e de China para esse país. Primeiro que aqui, perto de Reykjavik, tem uma cidade chamada Keflavik, que é onde fica o aeroporto, fica na zona metropolitana, se pode dizer assim, de Reykjavik. Na cidade de Keflavik, foi montado um ponto de abastecimento de aviões da OTAN que fazem operações no Atlântico Norte. Então acaba sendo muito importante para toda a movimentação aérea de países da OTAN nessa região. Consequentemente, por conta disso, a Rússia passou a ter um interesse muito grande na Islândia, em Reykjavik, e historicamente existem todo tipo de debate, todo tipo de análise sobre a presença forte de russos, tanto de inteligência quanto diplomatas, no país para tentar monitorar essas ações. Ao mesmo tempo, aqui funciona um centro de observação de navios da movimentação marítima russa que vem pelo Ártico e que entra no Atlântico por cima, ou seja, os navios têm que passar ou entre a Islândia e as Ilhas Faroe ou entre a Islândia e a Groenlândia, tornando o país um centro importante de monitoramento e observação naval, principalmente observação naval russa por parte de países da OTAN e dos Estados Unidos, que têm grande interesse no país. Mas não só de Rússia, Estados Unidos e OTAN, a Islândia chamou a atenção. A China, recentemente, começou a expandir muito a sua influência e as suas operações na Islândia. Foi montado um centro em cooperação com a Islândia de observação do Ártico, aqui perto de Reykjavik também, e que a partir daí, dentro dos objetivos chineses de aumentar sua influência nessa região do mundo, no Ártico, por conta de todas as riquezas de recursos naturais, etc., que existem aqui, eles conseguiram montar essa parceria. Ao mesmo tempo, uma empresa islandesa chamada Orca Energy, que consegue que transforma energia a partir das fontes geotermais que existem na Islândia, que são abundantes, ela está desenhando, já faz algum tempo, uma parceria
com a Sinopec chinesa para ajudar a explorar e a Sinopec trazer algum tipo de know-how e aprender o know-how da Orca Energy para poder também entender como é que funciona o processo de comercialização e distribuição desse tipo de energia. Então, essa presença chinesa faz com que a Islândia seja um país que atrai muita atenção. Isso também elevou o interesse americano e russo na região e acabou ficando bastante interessante, porque Reykjavik é uma cidade minúscula, já estive lá algumas vezes, e é uma cidade que tem basicamente 3 ruas principais, mas que ferve de presença de pessoas desses países nas mais diversas funções. Depois da Islândia, vamos agora falar um pouco sobre Viena. Apesar de eu falar no começo que eu vou falar de algumas cidades não muito usuais para onde existem esses embates entre as potências, eu sei que Viena é um pouco óbvio e confesso que é o mais óbvio dessa lista, mas a capital austríaca ela tem cada vez mais importância, tá? Por várias razões. Primeiro que é a sede da Agência de Energia Atômica, só isso faz com que seja uma cidade que fervilha de diplomatas, pessoas que poderiam ser diplomatas ou não, mas é uma cidade onde o tema de energia nuclear, de centrífugas, de processamento de urânio, de enriquecimento de urânio, etc., é muito grande, toda a política ao redor disso. Mas Viena também é muito importante porque funciona quase como um hub de algumas agências de inteligência no mundo, onde elas se comunicam, trocam de informações e também onde outros países utilizam Viena para poder gerar um pouco mais de caixa para os seus países. E esse é o caso, por exemplo, da Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem um foco especial em Viena. É um dos países, só tem 3 países na Europa que tem embaixadas da Coreia do Norte, e a presença deles em Viena é sempre muito disputada, é sempre muito monitorada de perto pelas autoridades austríacas e também por membros de inteligência de outros países. Por quê? Porque se utiliza muito Viena e a embaixada em Viena para poder fazer alguma espécie de gambiarra onde eles tentam comprar produtos que eles não podem por conta das sanções. Então, por exemplo, várias armas Glock são compradas ou são contrabandeadas a partir de Viena e chegam na Coreia do Norte por meio de mala diplomática. Então a presença da Coreia do Norte ela é muito grande, a embaixada ela é desproporcionalmente grande, a presença de norte-coreanos registrados hoje em Viena gira ao redor dos 100, entre 100 e 200, o que é algo muito interessante dada a capacidade pequena que a Coreia do Norte tem de expandir sua presença diplomática no mundo. Além disso, o embaixador norte-coreano para a Áustria, não para a Agência de Energia Atômica, que é o Choe Kun-il, ele é considerado um dos maiores especialistas em política americana na Coreia do Norte. Então a presença dele na Áustria também traz um pouco de peculiaridade pelo fato da especialidade dele, que é entender como funciona a política americana e a política externa americana. Isso mostra ou dá um indício de que a presença da Coreia do Norte na Áustria não se dá, obviamente, pelo relacionamento no qual eles podem desenvolver com a Áustria, mas principalmente como ali pode funcionar como um centro de coleta de informação e de disseminação de desinformação. É uma cidade muito importante para iranianos, por conta da Agência de Energia Atômica, para russos também, e para vários outros países que estão ali discutindo um tema muito sério, e a troca de informação, a coleta de informação é muito intensa em Viena. Passando por Viena, vamos entrar agora em Casablanca. Casablanca, no Marrocos, é uma cidade que é muito importante para os serviços de inteligência da Espanha, da França e da Bélgica. Marrocos é a principal porta de entrada no Maghreb de jihadistas islâmicos radicais que entram na Europa e muitos deles, via Marrocos, acabam se estabelecendo num ponto muito específico de Bruxelas, que é o bairro de Molenbeek. A partir do bairro de Molenbeek, uma grande quantidade de jihadistas saíram da Europa para o Estado Islâmico e para outros grupos no Oriente Médio, fazendo com que a Bélgica se transformasse, ganhasse o título horrível de um dos principais exportadores de jihadistas a partir do seu país para essas regiões. Bom,
a grande maioria deles são ou de origem marroquina ou passaram por Marrocos. Isso faz com que a atenção espanhola, francesa e belga, que é a rota óbvia de caminho até a Bélgica, apesar de que muitos acabam se estabelecendo em Barcelona ou em outras áreas da França também antes de chegar na Bélgica, chame bastante a atenção dessas inteligências que já atuam diretamente em Casablanca. Então as embaixadas desses países em Rabat, que fica a 1 hora mais ou menos de Casablanca, são bastante robustas e principalmente focadas nesse assunto específico. Recentemente teve uma situação também mais complicada, que foi a acusação belga de que o serviço de inteligência marroquino, que é considerado nessa região da África como o melhor, o mais sofisticado, ele conseguiu se infiltrar em algumas mesquitas em Bruxelas para fazer o monitoramento de radicais islâmicos já no território belga. Por mais que os serviços de inteligência marroquinos e belgas eles tenham um objetivo em comum, assim como os governos dos dois países, que é prevenir a expansão de jihadistas, tanto marroquinos quanto em outras áreas da Europa, o que incomodou a Bélgica foi o fato da operação ter sido conduzida por Marrocos sem avisar a Bélgica, ou seja, afetou diretamente a soberania belga, deixou eles chateados, e isso é comum nesse mundo e vai conseguir acontecendo, mas claro, gerou ali um pedido de desculpa de Marrocos, dizendo que não vão mais fazer isso, mas nós sabemos que na vida real isso não basta e isso volta a acontecer sempre. Mas o fato é que Marrocos é um país muito importante para esses três e, ao mesmo tempo, esses três são países muito importantes para Marrocos, fazendo com que Casablanca seja o epicentro dessas conversas, o epicentro desses monitoramentos, dessas trocas de informação, transformando essa cidade em uma cidade muito importante dentro desse contexto. Bom, saindo do Marrocos agora, vamos para a Polônia, Varsóvia. Varsóvia é uma cidade crítica para russos, para americanos, obviamente a capital da Polônia para os poloneses, mas também para a OTAN e para a União Europeia. Basicamente, Varsóvia é o corredor que liga o oeste da Europa, a União Europeia, com a zona de influência russa por meio da Belarus. Então, Varsóvia acaba sendo um ponto de encontro de atuação de agentes russos, de influência russa, de estrategistas russos e também de europeus, americanos, alemães, etc., que olham em Varsóvia um ponto de encontro, de monitoramento, de inteligência muito profundo entre esses países dentro da Polônia. No fim do ano passado, um acordo muito importante entre Estados Unidos e Polônia foi finalizado, o que aumenta a capacidade de cooperação de inteligência entre os dois lados. Isso acabou naturalmente irritando muito os russos e, dentro desse acordo, expandiram a presença de soldados americanos representando a OTAN no país de 4.500 para 5.500, também agregando em cima disso uma irritação muito grande nos russos. A resposta, que obviamente não é oficial, a resposta dada pelo governo polonês por conta disso, foram um aumento em operações de cyberataque em relação ao governo polonês, a empresas polonesas, ao tesouro polonês, mas também ações isoladas que eles não conseguem garantir que foram de origem russa, mas que ao mesmo tempo acabaram gerando um estado de alerta contínuo em Varsóvia. Por exemplo, só no último ano tiveram quase 700 ameaças de bombas em Varsóvia, e apesar de não ter acontecido nenhuma, essas ameaças constantes, elas acabam mexendo com o psicológico de parte da população. Isso é um reflexo do papel central que Varsóvia faz entre esses dois mundos. Bom, saindo de Varsóvia agora, vamos para a Colômbia, para a capital colombiana, Bogotá. Bogotá sempre teve um papel estratégico muito grande, principalmente para os Estados Unidos, desde que começaram o combate ao narcotráfico durante o auge de Pablo Escobar e depois disso das Farc, exportando droga não só para os Estados Unidos, mas para outros países da região. Então Bogotá sempre sediou, não sempre, mas Bogotá já cedia há bastante tempo a maior embaixada americana, uma das maiores embaixadas americanas em toda a região da América Latina por conta dessa importância que tem.
A partir do momento que a situação na Venezuela se deteriorou cada vez mais com o regime do Maduro, você tem primeiro uma quantidade muito grande de venezuelanos indo para a Colômbia, mas também por conta do cerco dos serviços de inteligência da Venezuela, que de certa forma são serviços de inteligência de Cuba, em cima de estrangeiros em Caracas, muitos acabaram partindo para Bogotá e a partir de Bogotá tentando executar as operações de influência e não só isso, mas também de estratégias políticas, monitoramento, etc. Então isso faz com que Bogotá seja uma cidade muito importante para monitorar tudo o que está acontecendo em Caracas, também pelo grande fluxo de dissidentes venezuelanos que passam para o lado colombiano e acabam se tornando importantes fontes de informação. Consequentemente, pelo fato de Bogotá ser um ponto de observação muito grande do que está acontecendo na Venezuela e de ter muitos venezuelanos provendo informação na capital colombiana, você tem uma presença grande também da inteligência venezuelana, dos diplomatas de Cuba, da Rússia, do Irã e vários outros países em Bogotá, transformando a cidade num ponto quente de troca de informação, de busca por informação, de conspirações, etc., colocando Bogotá como a capital mais quente nesse sentido na América do Sul. Bom, por último, nós saímos de Bogotá e vamos para Lahore, no Paquistão. Cadê Lahore? Tá aqui, na fronteira com a Índia. Por que Lahore é muito importante? Primeiro, porque essa cidade aqui, ela faz fronteira com a Índia e são dois dos maiores rivais do mundo, Paquistão e Índia, e acaba fazendo com que a cidade tenha uma grande presença de indianos, de serviços de inteligência da Índia, de serviços de inteligência do Paquistão, de diplomatas, de empresários, etc. Além disso, durante a guerra no Afeganistão, o Paquistão foi o principal aliado dos Estados Unidos ali. Então, consequentemente, também a presença americana no país ainda é muito sólida, apesar de ter diminuído drasticamente desde o fim dessa aliança e a suplantação dessa aliança paquistanesa com a China. Em cima disso, Lahore ela também atrai os interesses e atenções da China e da Rússia. Por quê? Primeiro que a China está financiando uma obra de infraestrutura que liga Lahore a Karachi, que é a principal cidade no Paquistão, e também o financiamento da linha de metrô de Lahore é feito com financiamento chinês. Por conta da alta parceria entre os dois países, é normal que a presença chinesa no país, principalmente dada a rivalidade entre Índia e China, é uma rivalidade que aumenta, faz com que o Paquistão seja um ponto interessante de busca de informação e de monitoramento. A Rússia construiu um gasoduto em Lahore também, que acabou irritando tanto indianos quanto chineses, por conta, primeiro, da preferência por fazer isso com os russos e segundo, porque historicamente, até também recentemente, a Rússia foi sempre um aliado muito importante da Índia. Isso acabou mudando com o tempo também, principalmente nos últimos anos, colocando a Índia cada vez mais próxima dos Estados Unidos por conta do antagonismo que se desenvolveu em relação à China. Então, dentro desse embate entre Paquistão, Índia, China e Rússia, você tem um epicentro na cidade desconhecida, empoeirada, grande, com muitos negócios, muitas lojinhas, muitos restaurantes, que é a cidade de Lahore, no Paquistão. Então, próxima vez que vocês ouvirem falar sobre essa cidade, saibam que está fervilhando de operações de troca de informação, de busca por informação, e que aqui é um epicentro de um embate entre pesos pesados no mundo. China, Rússia, Paquistão, Índia e, em certa medida, também os Estados Unidos. Bom, gente, eu posso falar aqui de um monte de cidade no mundo, mas vamos ficar por aqui. Eu queria dar um pouco de contexto para vocês de como que os embates entre Estados Unidos, China, Rússia, entre Índia e China, entre Paquistão e Índia, Rússia, Estados Unidos, etc., ocorrem em diversos pontos do mundo, em pontos do mundo que muitas vezes passam despercebidos por nós. Então a Islândia tem um papel importante, Lahore no Paquistão tem um papel importante, Bogotá é uma cidade também importante dentro do contexto do microcosmos da Venezuela, que é nessa disputa de influência. Casablanca, não só pelo filme, mas ela tem uma importância também. Então a geopolítica
são movimentações estratégicas que nós olhamos no globo e com setas, etc. Mas as grandes decisões, os grandes monitoramentos, as grandes ações, elas acontecem em cidades. E muitas vezes não são nas cidades óbvias como Pequim, Washington, Nova York, Londres, etc. Até porque essas são cidades onde atrair atenção nessas cidades é muito fácil. Então o mundo tem inúmeras outras cidades que passam a ter um papel muito importante nas disputas geopolíticas. Ficamos por aqui, um abraço a todos, não se esqueçam de assinar ao canal, mandar seus comentários, suas críticas, sugerir programas, estou à disposição. Um forte abraço a todos.